Vamos lá, hoje eu resolvi disponibilizar para vocês um tipo de uma aulinha para a gente aprender. Vamos falar sobre ondas sonoras? Então, como a gente estava falando, vamos aprender um pouquinho sobre ondas sonoras. As ondas sonoras, elas são tudo que a gente precisa aprender no começo para o áudio. Se a gente não entender pelo menos o que é frequência, o que é amplitude e como essas coisas funcionam, nada sai do lugar. Tudo que você vê lá no software, tudo que você vê em todas as situações possíveis e imaginárias, a gente está falando de onda. Ondas sonoras são o básico. Não é ficar preocupado com que isso é física, acústica, isso é complicado. Não, vamos entender que isso é bem fácil. Vamos lá? Dá uma olhada, tá ali, vou passar na tela para você ver. Uma das coisas mais importantes em qualquer profissão são os jargões. Falar direito muda tudo. Então vamos lá, uma coisa muito importante. Quando estivermos no meio sólido, vamos chamar essa propagação de vibração. Quando estivermos no ar ou qualquer outro tipo de meio que sejamos capazes de ouvir, vamos chamar de som. E quando estiver no meio eletrônico, vamos chamar de sinal de áudio, ok? As ondas sonoras têm várias características que nós vamos estudar em breve, como frequência, amplitude, fase, comprimento de onda, um monte de coisa. Mas o que a gente precisa começar a entender é como elas se propagam. As ondas sonoras se propagam da seguinte forma. Quando você está olhando, imagina que você tem um monte de moléculas. Milhares e milhares e milhares de moléculas. As ondas sonoras se propagam quando essas moléculas são excitadas por um som. Essa molécula sofre uma compressão, ela tenta se expandir e vai fazendo isso uma na outra, uma na outra, uma na outra. O que acontece? Tem que pensar o seguinte, o som viaja pelo ar, o som não viaja com o ar. Eu faço sempre uma piadinha, se fosse assim caixa de som tinha uma turbina, né? Mas não é assim que funciona. Na ideia básica é o seguinte, imaginem um monte de bolinhas uma do lado da outra. A energia que bate na primeira vai sendo transferida uma para lá, no final essa última sai voando. A energia foi transmitida de bolinha por bolinha por bolinha e saiu do outro lado. O som se propaga do mesmo jeito, a ideia é basicamente a mesma. Imagina outra situação, a gente tem também a propagação de, por exemplo, uma onda de choque. Quem nunca viu aquela big explosão? Aquela coisa horrorosa. Então, aquilo lá é uma big explosão. Essa big explosão é tudo errado. Mas vamos lá, agora que você já sabe como é que é a propagação, vamos falar um pouquinho de frequência e amplitude, ok? Frequência é o que a gente mede em hertz e é bastante conhecido no mundo da música como afinação. A outra característica é a amplitude, que a gente conhece comumente como volume, mas o nome correto é pressão sonora, ou Sound Pressure Level. Resumindo, frequência a gente vai medir em hertz e amplitude em decibéis. Tá ali, vou passar na tela para você ver. Não interessa se a frequência tá altíssima, como agora tá lá, 4.400 Hz, ou se a frequência tá mais baixa, repara no nosso VU ali, ó, não sai nunca do lugar. Por quê? Porque a frequência não tem nada a ver com a amplitude. Outra característica mega importante do som é sua velocidade. Na verdade, o som é muito lento. Se você for pensar em relação à luz, por exemplo, se um raio cai lá no mar a 1,5 km de distância de você, viajando aí em torno de 340, 345 metros por segundo, cara, ele vai levar 4,5 segundos para chegar até você. Aí você imagina, por exemplo, você está fazendo um show como o show dos Rolling Stones em Copacabana. Tinha gente, por exemplo, a mais de 1.000 metros de distância do palco, ou mais ou menos, como a gente falou, 1,5 km do palco. Você imagina que loucura o som chegando em cada torre de repetição atrasado, a confusão que isso ia ser. Agora, uma coisa que é muito importante nas ondas sonoras são as suas fases. Basicamente a ideia é a seguinte, quando você tem ondas em fase, você tem um acoplamento. Quando você tem ondas fora de fase, você tem um cancelamento. Na prática é isso, ó. Quando as ondas estão juntas, iguais, você acopla e tem um grande ganho. Quando elas estão em fases invertidas, você tem uma grande perda. Uma situação muito comum de acontecer é quando você liga, por exemplo, uma caixa de som invertida. Caixas de som invertidas ficam exatamente nessa situação. Você tem a fase totalmente inversa e causa um cancelamento muito esquisito que pode ter resultados totalmente inesperados. Galera, seguinte,
Tá gostando? Não esquece, deixa seu like. Esses likes ajudam muito a gente a postar cada vez mais vídeos para vocês. Fechou?